Fala, gurizada, beleza? Bom, nessas últimas semanas teve duas coisas que bombou aí na internet e eu vou falar sobre elas hoje, que é o One Person Business, ou o negócio de uma pessoa só, e a escala 6 por um. E eu já vou atualizar essa semana sobre o dólar, né, que bateu aí R$ 6. Então vão ser aí três assuntos um pouco interessantes aí para que gente que quer empreender, para quem quer começar um negócio, seja ele online ou seja ele, né, no físico. E é importante que a gente entenda essas duas coisas. Eu vou começar com a escala 6 por um, que é uma notícia um pouco mais antiga. E na minha visão, né, a escala 6 por um é um erro, a gente deve com certeza trabalhar menos. Eu já participei muito da CLT, eu particularmente não volto para a CLT. Faço qualquer outra coisa, eu vou vender bala na sinaleira, mas eu não volto para CLT. Tá? Por quê? Porque eu acho que a CLT é um dos piores negócios que tem na face da Terra. Primeiro porque você não tem direito nenhum, é tudo fictício, né? O tal do fundo de garantia e o FGTS, enfim, é o governo dizendo para ti que já que tu não sabe cuidar do teu dinheiro, eu cuido do teu dinheiro para você. Aí é mais um gasto aí pro próprio empreendedor, 13º salário, tu vai receber, não, 13º salário, tu poderia receber esse dinheiro um pouco mais todo mês e você acaba recebendo 13º salário e fica feliz quando recebe aquela migalha lá no final do ano. Né? Hoje, eu basicamente digo que quem ganha em torno de R$ 5.000 não vive na grande coisa, não. Né? 5 mil eu digo que é o mínimo para se viver razoavelmente, né? Meio apertado ainda ali. É o cara que consegue ter um carrinho, mais ou menos ainda, porque dependendo do valor do conserto do carro vai ter problemas, né? Para conseguir pagar, vai ter que parcelar, enfim. 5 mil é um valor, assim, eu digo razoável pro cara ganhar e é o mínimo que. Se eu fosse voltar pra CLT, era o mínimo que gostaria de ganhar. E o que tudo isso tem a ver com a escala 6 por um? É que se você trabalha menos, né, alguém vai ter que pagar a conta. Exatamente, por exemplo, eu sou MEI, eu queria ter um funcionário para me ajudar, eu queria ter um cara para editar meus vídeos, para conseguir colocar mais vídeos aqui no canal. Eu posso pegar um PJ? Posso, né? Posso pegar um PJ. Mas ainda não cheguei no nível de conseguir dinheiro suficiente para pagar um PJ, porque o valor de serviço também é muito caro. Né? Então existe algumas coisas aí que eu mesmo faço, né? E é onde é que vai entrar depois a parte de um negócio de uma pessoa só. E eu já venho fazendo isso há alguns anos. E o Danco foi uma das pessoas que entrou dentro desse assunto de negócio de uma pessoa só. Né? O Danco, quem não sabe, é um americano aí que acabou falando sobre isso. Então, assim, a escala 6 por 1, todo mundo quer trabalhar menos. Só que acontece que alguém vai trabalhar mais e provavelmente vai ser o dono do negócio. Por exemplo, eu não tenho aí uma escala de 6 por um porque eu cuido do meu próprio negócio, né? Eu sou a minha própria empresa e eu acabo ganhando muito mais do que eu ganharia na CLT. Trabalho, inclusive, menos do que eu trabalharia na CLT. Né? Ou seja, por exemplo, agora eu estou gravando vídeo para vocês, são 10h46 de uma sexta-feira. Né? Eu estou aqui de calção, né? Calção, camisetinha básica. Acordei, acho que era umas 9h30 por aí. Né? Levantei, tomei um café e vim aqui falar aqui para vocês. Ou seja, eu tenho um cliente agendado depois lá pelas 4h, 4h30. Eu vou a Taquara depois, né? Que eu tenho um compromisso na Taquara. E depois eu volto para atender o cliente. Ou seja, eu tenho uma flexibilidade muito maior sendo a minha própria empresa. Eu trabalho menos sendo a minha própria empresa. Lógico que talvez isso não aconteça com todo mundo, certo? E também tem uma outra questão: quanto menos eu produzo, menos eu ganho. Né? Então tem essa questão aí. Então, assim, quer trabalhar menos? Cara, empreende, vira um MEI, monta um negócio. E eu não tô falando de curso digital aqui, tá? Não tô falando de curso digital aqui. Eu tô falando monta um negócio. Monta aí, sei lá, uma açaiteria. Eu já falei da açaiteria aqui. Eu já tive a experiência de fazer delivery de açaí, porque eu cuido de um clube né, de desbravadores. E aí acaba precisando de dinheiro. E aí eu acabo fazendo alguns eventos para me arrecadar dinheiro para o clube. Então a gente vendeu açaí, então eu já tive experiência com uma açaiteria, né, com delivery e tudo, utilizando um software, funciona muito bem. E eu acabo basicamente uh, utilizando esse método da internet para me divulgar os serviços. Tá? Então é basicamente isso que acontece, certo? Inclusive, o cliente agora aqui, eu não vou cortar esse vídeo, o cliente acabou de mandar mensagem aqui.
né? Então ela me deu um joinha confirmando o atendimento. Certo? Então, daqui o meu serviço, basicamente tem aqui o celular, né? A internet, o meu site e os meus agendamentos. Se vocês entrarem lá no site da Fala TI, vocês acessarem o link aqui, Jefferson Felipe, vai ter lá o link da Fala TI, vocês vão ver algumas coisas que eu estou fazendo, né, na Fala TI, posts que eu ganho do YouTube, eu ganho do meu blog e eu ganho dos serviços que eu presto. Então são várias rendas que entram para mim a ponto de ser muito melhor e eu trabalhar menos do que eu trabalhei na CLT. Né? Aí o pessoal fica discutindo 6 por 1 é bom, 6 por 1 é... Gente, isso é só cortina de fumaça pra gente não ver a caca que o Brasil tá. E então, o quão difícil é empreender no Brasil. Eu falo porque eu sou, como eu falei, eu sou dono da minha própria empresa e eu acabo, né, sofrendo algumas coisas que o governo pesa um pouco sobre a gente. E com certeza eu gostaria de empregar, com certeza, se fosse mais fácil empreender, eu queria, por exemplo, colocar um negócio físico para mim e botar 3, 4 funcionários ali para mim ajudar a trabalhar, onde quando eu cuido da parte financeira e administrativa, que é isso que um empresário faz normalmente, cuida da parte administrativa, a parte burocrática ali, e o funcionário cuida da parte, né, de atendimento, suporte, enfim, de outras coisas, tá? Então, essa parte da escala 6 por 1, eu não concordo com ela, eu acho que a gente sim tem que trabalhar menos, mas eu acho que não é desse jeito que estão querendo fazer, né? Então isso vai impactar em uma coisa, vai ter diminuição de salário, vai ter aumento de gasto, por exemplo, serviço, quem trabalha com serviços, quem trabalha com suporte, que é o que eu falo bastante aqui no canal, quem trabalha com suporte, se eu tiver que colocar um funcionário a mais para dar suporte no dia que o outro está de folga, enfim, eu vou ter que aumentar meu serviço. Então, se eu cobro R$ 80 por um atendimento, meu atendimento vai ter que subir talvez para 120, né? Tá falando a grosso modo. Então, assim, alguém vai ser penalizado e normalmente vai ser o consumidor que acaba pagando por tudo isso e não o governo. E aí, trabalha menos, mas também as coisas ficam mais caras porque esse dinheiro desse funcionário a mais vai ter que sair de algum lugar. Né? Então, enfim, não vou entrar na polêmica aqui, né, de se está certo, se está errado. Eu sei que eu não trabalho 6 por 1, eu trabalho de acordo com demanda. Exatamente porque eu tenho minha empresa e minha ideia é exatamente ensinar vocês a montarem uma empresa aqui, né? Eu falei de diversos softwares durante os 8 anos desse canal aqui e agora a minha ideia é exatamente mostrar como vocês utilizam todo esse software para isso e ao mesmo tempo eu dar algumas dicas aqui para quem quer começar sua empresa ou quem quer trabalhar por conta própria. Eu falei agora 6 por 1, vou falar um pouco do One Person Business, que é um assunto que o Dan Cole trouxe aí, né? E o Elton Filho, se eu não me engano, falou sobre isso aqui no Brasil, e aí um monte de gente começou a repercutir, que é um negócio de uma pessoa só. Eu, por exemplo, trabalho sozinho, eu não tenho funcionário, como eu falei para vocês, eu não tenho nenhum terceirizado que faça para mim, eu edito meus vídeos, eu faço as postagens e tudo, e pode ver que muitas vezes é meio bagunçado, né? Eu tô pretendendo pro ano que vem dar uma organizada nisso para mim conseguir produzir um pouquinho mais aqui e aumentar o meu ganho em dólar, né? E aí eu já vou entrando já dentro desse quesito de dólar. O dólar tá R$ 6, então compensa muito eu ganhar em dólar. Então vale muito mais a pena para mim ganhar em dólar do que ganhar o real, porque o real está cada vez mais desvalorizado. E eu creio que talvez o dólar vai subir ainda muito mais. E eu tenho algumas coisas, por exemplo, a Udemy, por mais que vocês paguem em real o curso, né, 20 pila, ou vocês contratem a Hostger, né, por R$ 30, coisa e tal, eu ganho em dólar. Né, eles me pagam em dólar. Então, para mim é muito mais benéfico, né, quando eu faço essas parcerias assim, eles me pagam em dólar. Então, vou deixar o link para vocês aí, caso vocês queiram colocar um site de vocês no ar. Eu mostrei também no vídeo passado a questão do Google, né, e eu vou voltar a falar no Google aqui, porque eu acho que é uma tecnologia que muitos não exploram e os coaches falam um monte de besteira por aí. Então, eu vou mostrar aqui o basicão mesmo, a grosso modo, o que eu faço dentro do Google. Né? E tudo isso funciona comigo, apenas comigo. Não tenho terceirizado, não tenho outras pessoas. Gostaria de ter, mas o custo é muito maior para mim ter aí, pagar alguma pessoa. A parte ruim de o cara trabalhar, né, como um negócio de uma pessoa só, ou um person business, é exatamente o limite de ganho. Por quê? Porque eu limito o meu ganho, eu não vou botar um teto aqui, mas eu sozinho, produzindo pouco, eu consigo ganhar em torno de 5, 7 mil, até 10 mil reais sozinho eu consigo ganhar. Né? E eu falo pelos meus ganhos que eu tenho aí nos últimos anos, tá?
Então, eu consigo chegar até o máximo desse teto aí trabalhando pouco. Se eu trabalhar mais, eu ganho mais. Né? Entra a mesma coisa que a questão do Uber, por exemplo, o cara que faz Uber. Quanto mais o cara trabalha, mais o cara ganha. Né? Claro que existe um limite físico, né? Da onde o cara consegue produzir, mas quanto mais o cara produz, mais o cara ganha. E no Brasil, infelizmente, é assim. E é por isso que eu falo que a escala 6 por 1 não tem como funcionar do jeito que eles querem que funcione. Né? E eu estou buscando a minha renda em dólar e eu trabalho sozinho. Eu acho que hoje em dia a melhor coisa que tem que fazer no Brasil é o trabalho de uma pessoa só. Talvez ali colocar um amigo ou uma esposa ajudar, enfim, né? Por exemplo, quero botar um negócio, aí teu pai lá é aposentado, quer fazer uma açaiteria, bota ele, eu tenho uma moto, né? Digamos que eu coloco meu pai lá a montar os açaí e eu faço as entregas, né? De moto, pega aí, bota aí das 18 às 9 da noite, né? E aí eu coloco lá para fazer entrega para botar uma renda extra, eu posso fazer, divido o lucro ali com meu pai, então divide meio, digamos que dá R$ 100 ali no dia, né? Eu dou 50 para ele, 50 pila para mim, já é uma renda extra que eu ganho. Então, empreendedorismo eu acho que é a coisa mais fácil que tem, a gente pode utilizar a tecnologia para o nosso benefício e escala 6 por 1, One Person Business, eu acho que tudo isso são coisas que as pessoas inventam para você ficar confuso com diversas fórmulas aí, mas eu ainda acho que CLT é a pior besteira do mundo, eu acho que a gente tem que ter um livre negócio entre patrão e funcionário, assim como tem nos Estados Unidos, e muita gente vai para os Estados Unidos, mano, nos Estados Unidos lá o cara se mata trabalhando. Cara, aqui o cara que faz a escala 6 por 1 sai dali do serviço e vai fazer Uber para fazer uma renda extra. Por quê? Porque o quilo do arroz está R$ 30. Né? Aí o cara precisa para fazer o rancho do mês, 800, 900 pila. Então, a gente precisa ter uma renda extra, a gente sempre tem que ter uma renda extra. Então, mesmo que tu vá trabalhar menos, o cara que vai trabalhar menos, ele vai dar um jeito de fazer uma renda extra. Não adianta. E se você empreender, você vai ter que trabalhar mais. Se você quiser contratar alguém, você vai ter que ter mais dinheiro para fazer contratar alguém. Ou você faz um negócio de uma pessoa só, que é um Person Business. Para mim, funciona muito bem. Não ganho, talvez, rios de dinheiro, como os montes de coaches aí fazem, né? E eu vivo razoavelmente bem. Comprei a minha moto zero, né? Já acho que eu já mencionei aqui no canal. Já mostrei, inclusive, no vídeo que eu falei da mudança do canal. Já mostrei a minha moto, comprei uma Lander zerinho. Eu nunca pensei que eu ia conseguir ter uma moto zero. E quando eu era da CLT, isso não acontecia. Né? Existem outras coisas também que essa de investimento, coisa e tal, que isso ajuda também. Hoje eu não estou investindo, eu quero trazer também um pouquinho disso aqui no canal, como é que eu faço para fazer isso. E lógico, não vai ser nada cobrado, eu vou botando aqui as minhas ideias e vocês vão pegando aí as ideias em si. Né? Então eu quero voltar a falar de Google, eu quero voltar a falar de tecnologia, mas eu preciso dar esse período agora aqui que a gente está passando turbulento, né? Mostrar para vocês que empreender também não é tão fácil assim. E existem algumas polêmicas do governo, onde o governo coloca aí para vocês. E existe também a nossa mão de obra que é necessário, ou seja, uma pessoa, ou seja, mais pessoas aí. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido o recado. E qualquer coisa, coloca aí no comentário que a gente discute aí também. A gente troca uma ideia sobre isso. Beleza? Se inscreve no canal. É isso, gurizada. Valeu!